Olá! Então, deixa eu contar para vocês aqui uma historinha sobre o COBOL. Muitas pessoas me perguntam aqui, né? André, COBOL ainda é usado? André, ainda se programa em COBOL? Mas André, aprender COBOL? André, o que é COBOL? Tem pessoas que nem sabem o que é COBOL. Deixa eu contar para vocês. COBOL, como a maioria já sabe, é uma linguagem dos anos 60. Ela foi criada no ano de 59, né? E a maior precursora da linguagem, né, ou seja, incentivadora e motivadora da criação da linguagem, pode dizer que ela é praticamente a mãe do COBOL, é uma americana, né, ela era da Marinha dos Estados Unidos, o nome dela era Grace Hopper. E a Grace, ela queria criar uma linguagem um pouco amigável, né? Ela questionou por que programar computadores, naquela época programar computadores era pinos, painéis, conectando algumas coisinhas lá nos painéis, e geralmente codificar um programa era feito de forma impressa em papel. Então praticamente uma impressora perfurava, né, alguns papéis, alguns formulários, alguns cartões, e a leitura era feita naquela perfuração. Tanto que a tecnologia do CD e do DVD, né, alguns anos atrás a gente tinha CD e DVD, eles são baseados em perfurações. Aquele disco, quando ele roda, tem um laser embaixo e o disco vai rodando e o laser lê a superfície do disco. Conforme as perfurações, isso é imperceptível ao olho humano, nem na mão, você passar a mão, você não sente as perfurações, são micro perfurações. Mas conforme o disco vai rodando, o laser lê a superfície daquele disco e ali ele interpreta, decodifica aquele relevo, né, que tem no disco lá. E aí daquilo ele vai interpretar dados, sons, mídia, informação e etc. Então essa tecnologia foi uma melhoria, na verdade, da época dos cartões perfurados ou dos formulários contínuos, né? E quando resolveu-se criar uma linguagem de programação, eles pensaram o seguinte: por que a gente não simplesmente imputa o que a gente quer falar em inglês e a gente constrói um interpretador, ou seja, um compilador, para interpretar o que a gente está digitando, conforme a gente vai escrever a informação do jeito que nós falamos na linguagem humana normal. E aí esse decodificador, que é o interpretador, que é o processador, ele vai traduzir aquilo para a linguagem que a máquina entende, ou seja, para um assembler, que é uma linguagem de máquina. Então foi exatamente isso que eles fizeram, né? E o COBOL, quando eles criaram o COBOL de forma muito organizada. Então o COBOL é uma linguagem extremamente organizada. Ele tem 4 divisões e cada divisão tem uma função específica dentro da linguagem do COBOL. Ele tem uma divisão para identificação, ele tem uma divisão para ambiente, ele tem uma divisão para trabalhar com as variáveis, né? Ou seja, com aquilo que você vai ler de dados ou exportar dados, etc. Trabalhar com seus dados. E ele tem uma divisão para fazer toda a lógica, todo o procedimento, né? Todas as funções, tudo aquilo que você quer que a inteligência daquele código que você está escrevendo vai ser processado. E nesse conceito de organização, ele também é muito exigente em relação às colunas, ao posicionamento que você vai dar aos comandos. Tudo isso para facilitar, tornar o COBOL muito mais amigável, humanamente falando, né? Então o conceito da organização, que é nosso também, humano, né? Você vê que nós, como seres humanos, procuramos organizar tudo. Atrás de mim tem um painelzinho, né? Onde eu coloco umas bugigangazinhas lá. É uma forma de poder harmonizar, né, a sua comunicação. Na verdade, a organização é uma forma de você harmonizar essas coisas, né? Nós, homens, fazemos barba, arrumamos cabelo, as mulheres se arrumam, se produzem, tudo mais. É uma forma de organizar. Isso é uma comunicação humana, né? A organização ela não deixa de ser uma forma de comunicação humana. E o COBOL herdou também essa forma da comunicação humana. Não apenas o inglês, a linguagem inglês falada, a linguagem inglês dita, né? Os comandos que nós damos em inglês, né? Fazendo uma movimentação, né? De um objeto que está no conteúdo para um outro conteúdo. Por exemplo, você tem uma jarra de água e você tem aqui, por exemplo, uma caneca, né? E você vai movimentar o conteúdo da jarra de água para dentro da caneca. Você fez uma movimentação, no COBOL é um comando, né? Chamado de
Move. Então você fez uma movimentação de um conteúdo que estava dentro de um objeto para um outro conteúdo em outro objeto. É o conceito de você atribuir um valor a uma variável, por exemplo. A variável seria a minha caneca, né? O conteúdo que veio foi a minha jarra de água. A água que está sendo movimentada é a carga, né? É o conteúdo que está indo para uma variável. Então esse conceito é um conceito também humano, né? Ele é empregado também dentro do COBOL. E aí o COBOL ele se tornou um padrão universal para a maioria dos clientes da IBM, a IBM, né? Uma empresa americana de computadores, uma das primeiras empresas do mundo a trabalhar com computação no mundo, a criar, se especializar em máquinas, né, que são altamente inteligentes, que conseguem fazer processamentos muito rápidos. E aí a IBM adotou, né, o COBOL como uma linguagem oficial de programação para programar os seus computadores e fazer o processamento dos dados que os seus computadores faziam. E as primeiras instituições a terem computadores ou terem supercomputadores foram as instituições financeiras, né? Então foram as empresas que trabalham em bolsa de valores, né, intermediando ali aquelas cotas de empresas para empresas, a gente chama isso de ações, então negociando ações em bolsa de valores, os bancos, né, que tinham que fazer uma administração de muitas carteiras de poupança, carteiras de conta corrente, carteiras inclusive até de investimentos. Então, na hora que os computadores chegaram aos bancos e ficaram acessíveis, né, a essas instituições, também ficou acessível como processar esses dados dessas instituições. Isso era feito através da linguagem COBOL. Mas isso não ficou só nos Estados Unidos da América, isso começou a proliferar pelo mundo. A solução era tão interessante, era tão bacana e reduzia custos, além de otimizar as informações, os resultados, que isso se espalhou pelo mundo. Automaticamente o COBOL foi uma linguagem que começou a proliferar no mundo. Hoje em dia nós chamamos os sistemas que rodam atualmente em COBOL de sistemas legados. Legados são sistemas que foram desenvolvidos e foram herdados até hoje, né, por essas grandes instituições. O custo para fazer o downsizing é sair da alta plataforma para baixa plataforma, que é a plataforma de micro que nós conhecemos hoje, é muito alto. E não só financeiramente falando, mas em questões de segurança, em questões de garantia de armazenamento, porque nós desconhecemos algum caso de ataque hacker aos grandes computadores de grande porte, ou seja, aos mainframes. Então, como isso é desconhecido e como isso não é uma coisa muito popular, automaticamente os supercomputadores eles se tornaram famosos no mundo, não só apenas por questões de segurança, mas eles começaram a evoluir sendo muito rápidos, tendo um processamento de bilhões e bilhões de informações em frações de segundos. Isso dava agilidade, isso dava performance, isso dava confiança, isso dava robustez. E a linguagem precursora, né, nesses grandes equipamentos foi a linguagem COBOL. Então o COBOL hoje ele é usado por mais de 56% das instituições no mundo e pelo menos 86% das instituições financeiras no mundo rodam COBOL. E eles não vão desfazer dessa linguagem COBOL. E o que torna a linguagem COBOL tão atrativa ultimamente é que COBOL não é ensinado em universidades, poucos cursos ensinam verdadeiramente a linguagem COBOL e poucas pessoas ou programadores que entram na área de TI ouviram falar ou conhecem alguma coisa da linguagem COBOL. Isso torna esses profissionais escassos no mercado. É muito difícil hoje repor um profissional ou conseguir um bom profissional COBOL hoje no mercado, justamente por essa falta de informação, de conhecimento da linguagem e falta de formação de profissionais que são colocados no mercado. Isso ao mesmo tempo que torna esses profissionais escassos ou difíceis de serem encontrados, torna esses profissionais mais caros, então são os profissionais muito bem remunerados. Os profissionais que existem hoje no mercado, a maioria deles estão se aposentando, a maioria deles estão saindo dos seus empregos. Com o advento da Covid-19, isso se tornou um grande risco e a demanda por busca por profissionais de COBOL no mercado tem aumentado gradativamente.
Por que você precisa aprender COBOL? Você precisa aprender COBOL para poder ser um desses agentes para ajudar essas instituições a se manterem vivas, a se manterem funcionando. Você vai ser um solucionador de problemas, não só programando, mas se disponibilizando ao mercado também. Em troca disso, você vai ser muito bem remunerado ou remunerada. E aprender COBOL é muito mais fácil do que você imagina. Como eu falei, a Grace, ela pensou em uma linguagem muito simples, muito amigável, muito simplificada. E você vai entender no nosso canal, você vai entender acompanhando a gente na comunidade nossa, como que o COBOL é muito simples, é muito tranquilo, é muito fácil de aprender. E se você quiser acelerar o seu conhecimento, a sua aprendizagem, nós temos cursos de formação de programadores COBOL online gravados, isso mesmo. Você pode ver, pode assistir quantas vezes você quiser. Os nossos preços são muito bons, mas se você mandar para a gente uma mensagem, entrar no nosso grupo do Telegram, que nós vamos deixar o link aqui nesse vídeo, você vai entrar para a nossa comunidade no Telegram. Na nossa comunidade no Telegram, você pode chamar a gente lá em particular e manifestar o seu interesse em poder se formar, né, como programador júnior em COBOL. E nós vamos mandar para você de presente um voucher para você poder aplicar e ter um desconto irresistível, e em cima desse desconto você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Vai ficar muito fácil, muito tranquilo. Mas se você quiser também, você pode optar por não, eu não quero acelerar o meu conhecimento, a minha aprendizagem, eu quero aprender aos poucos, devagar. Você pode continuar seguindo a gente no canal, vendo os nossos vídeos, que você vai aprender também da mesma forma. Embora um pouco mais lento, depende muito da sua urgência, mas você vai aprender também a programar nessa linguagem fantástica e com alta demanda e que sabe remunerar muito bem os seus profissionais, que é a linguagem COBOL, ok? Beijo no coração e fica com a gente. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece de curtir, dar um like e de compartilhar também, ok? E se tiver interesse no nosso treinamento, os links estão aqui embaixo do nosso vídeo. Beijo no coração e até o próximo.